Oi pessoal, eu sou a Yasmin Vitória. Fui convidada pela pastora Tatiana para falar de arte. Na capa desse vídeo eu coloquei, se eu me lembro, 3 perguntinhas. E uma das perguntas é se na igreja existe espaço para arte, para falar de arte. E a resposta é deveria, porque nós, a igreja, somos luz e sal nessa terra. Se nós somos luz e não atingimos todas as áreas da sociedade, sobra espaço para as trevas atingir. Pela ausência de fala da igreja, de posicionamento sobre determinados assuntos, não somente sobre arte, deu espaço para que as trevas dominem sobre determinados assuntos. Então, se você vai ver um setor, se você for ver a carreira, a parte mais de empresas de artes, de músicas, de fazer filmes, de artistas, você vai ver que não tem valores cristãos naquelas áreas, porque a igreja, ao invés de falar sobre esse assunto, preferiu se calar. A questão é que o verdadeiro artista aponta para o melhor artista de todo, o maior de todo o universo, o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, a segunda pergunta seria: a arte é de Deus? Mas a resposta é claramente sim. A arte é uma expressão. E podemos expressar através de músicas, danças, fotografia, desenhos, letras, livros e poemas. O artista só pode fazer arte por causa da criatividade. E a nossa criatividade vem do nosso Criador, o próprio Deus. E algo interessante sobre a criatividade é porque todos aqueles que não seguem a Deus têm. Porque a criatividade é algo que Deus deu à humanidade, não somente os seus filhos. Lembrando que os filhos de Deus são aqueles que admitem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A terceira pergunta seria: a nossa criatividade opera através de um direcionamento de Deus? Nem sempre, porque existem muitos artistas que pegaram esse talento, esse dom, e ao invés de expressar o amor, a graça, a paz de Cristo, apontar Cristo através dessas artes, se expressam sobre seus sentimentos, de qualquer sentimento, seja amor, felicidade ou tristeza, depressão. Ao invés de apontar a Cristo, as artes estão apontando para si mesmo. Esses artistas que não querem louvar a Deus através das artes. Aponta para as suas vidas, aponta para as suas ideias, aponta para os seus pensamentos. Deixa eu focar aqui porque tá estourando. E é interessante, a pergunta é: a nossa arte aponta para Deus? E você para pensar: eu não sou artista, Yasmin. A questão é que nós todos se expressamos. Nós expressamos através de fala, através da nossa escrita, através das nossas vestes, através do nosso rosto, depende da nossa expressão. Então, nós sempre estamos se expressando. Só que existem diferentes modos de se expressar. A questão: só a arte está apontando para Cristo? O artista não precisa necessariamente falar Cristo na sua canção. O artista não precisa necessariamente desenhar uma cruz para apontar os valores do reino. Se ele fala sobre o amor de Deus, o amor entre família, se ele fala sobre a graça, se ele fala sobre a justiça, se ele fala sobre a misericórdia, se ele fala sobre os dons do Espírito, aponta esses frutos do Espírito, desculpa, dons não, frutos, através de sua arte, ele está apontando para Cristo. Porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia, Ele derrama graça sobre nós, perdão é sobre Ele. Então a nossa arte, quando aponta para os valores do reino, estou apontando para Cristo. E você pode perguntar: Yasmin, como que eu faço isso? Seja cheio do Espírito Santo. Pois em algum momento você vai estar tão cheio da palavra do Senhor, você vai estar tão cheio da unção, você vai estar tão cheio do Espírito Santo, que em algum momento você vai transbordar. E através do que você faz, irá ter a essência do Senhor. Então você vai estar escrevendo alguma frase e em algum momento aquela frase vai ter alguma coisa apontando a Cristo, para Cristo. Você vai estar desenhando e em algum momento você vai pensar: caramba, isso daqui tem a ver com Cristo. Porque vai estar fluindo de você águas vivas. Está escrito isso em João 7. João capítulo 7, versículo
37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Em outras versões está escrito que fluirão águas vivas. Em João 4,14 fala que Jesus é a fonte das águas vivas. Quem tem sede e beber dele nunca mais terá sede. Então, a outra pergunta é sobre a Bíblia. Será que a Bíblia fala sobre arte? A resposta é sim. A Bíblia é cheia de referências sobre arte. Sobre arte visual. Arte visual seria artes como pintura, seria em si pintura, mas podemos considerar a fotografia como uma arte visual. É algo bem ligado à nossa visão. Mas a Bíblia não se refere à fotografia em si, porque naquela época não existia, certo? A arte visual em Êxodo, refere-se à arte visual em Êxodo 31. Deixa eu ver para vocês. Está escrito assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de conhecimento em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, em todo entalhe de madeira, para trabalhar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. E tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que eu tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o candelabro de ouro puro, com todos os seus pertences, e o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com sua base, e as vestes do ministério, e as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrar o sacerdócio, o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário. Farão conforme tudo que tenho mandado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo... É até o versículo 11, até aqui. Então o Senhor, quando estava direcionando Moisés sobre a Arca da Aliança, sobre as tendas, as vestes dos sacerdócios, ele chamou um artista, o Bezalel. Fala no versículo, Deus fala para Moisés que encheu o Bezalel do Espírito Santo para que ele possa projetar, desenhar e também esculpir, trabalhando com ouro, prata, bronze e madeira. Bezalel e outros, eles foram cheios do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, na hora de montar, desenhar, de fazer a Arca da Aliança, ele não chamou um soldado, um sacerdote, um levita, alguém considerado importante para a igreja. Ele chamou um artista. Então Deus fala sobre arte até mesmo lá na época de Êxodo, desde a época de Moisés. Então, se Deus te chamou para fazer algo extraordinário, você tem medo por achar que arte seja algo a ver com o mundo ao invés com Deus, a sua ideia está completamente errada. Quem criou a arte é o próprio artista do universo, Deus. E ele capacita muitas pessoas para que a arte dessas pessoas, desses artistas, possam apontar para ele. Também fala sobre dança. A gente vai ver em Êxodo 15, versículo 20. Êxodo, capítulo 15, versículo 20. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhe respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Então, depois que
o povo de Israel passou o Mar Vermelho fechou e tomou o exército do Egito. Miriam se alegrou tanto com aquela vitória que ela pegou um tamborim, começou a bater e todas as mulheres foram atrás dela. E elas dançando, cantando, tocando e se alegrando e glorificando o nome do Senhor. A arte visual, a dança, isso tudo está escrito na Bíblia. Não é algo que veio do mundo, é algo que é de Deus. Mas a igreja parou de falar sobre isso e o mundo tomou para si. Também fala sobre dança em 2 Samuel, capítulo 6. No versículo 14 e 18. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingindo de efode de linho. Éfode. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e o som das trombetas. Então Davi aqui está junto com os seus homens chegando em Jerusalém com a Arca da Aliança. E ele estava tão alegre porque a Arca da Aliança retornou. Anteriormente estava na casa de Obed-edom. Eu vou confirmar isso. Se eu tiver falado errado o nome do moço, eu vou botar aqui. Mas estava na casa de um irmão e finalmente Davi conseguiu trazer de volta para o templo. E ele estava tão alegre, tão feliz com a volta da Arca da Aliança do Senhor, que ele começou a dançar. E o povo todo se alegrava em grande júbilo. O maior livro da Bíblia é arte pura. São poemas. Poemas é uma arte. E esse livro é o livro de Salmos. O Salmo 150 fala assim: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com som de trombetas, louvai com saltério e harpas, louvai com tamborim e a dança, louvai com instrumento de corda e com os órgãos, louvai com os símbolos sonoros, louvai com os símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. A partir do versículo 3, o salmista dá vários exemplos de arte. Louvai com som de trombetas, louvai com saltério e a harpa, louvai com tamboril e a dança, louvai com instrumentos de corda e com órgãos. E ele fala aqui sobre instrumentos em geral. Ele fala sobre a dança. Louvai de qualquer forma. Então, independente se seja com imagens, com danças, pinturas, esculturas, instrumentos, falando, escrevendo, cantando, fotografando, qualquer coisa que você faça, sendo arte ou você não considerando arte, faça isso tudo para a honra e glória do Senhor. E você sendo cheio dele, a sua arte irá fluir águas vivas. Através de sua arte, você irá transmitir os valores do reino de Deus. E muitas pessoas serão tocadas em nome de Jesus. E muitas pessoas irão lembrar do amor de Cristo através de sua arte. Então eu te convido a ser um artista. Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a oportunidade de falar o desafio da pastora Tatiana. Até a próxima.